dos moradores do sítio Bananas, que fica localizado no bairro Jardim Boa Vista, sobre a reintegração de posse do terreno onde as famílias residem há mais de 40 anos, pela suposta dona da propriedade. O caso segue sendo discutido na Justiça. Pois é, para a gente entender como funciona a regularização e a liberação de loteamentos, vamos chamar ao vivo a repórter Ana Rebeca Passos. Ana, bom dia. Antes de comprar um terreno, o que é preciso verificar antes? E o que é que esses locais precisam ter para ter aí autorização de serem comercializados? Renata, Mário, bom dia para vocês, bom dia para os nossos ouvintes que acompanham aqui o Manhã Cidade. Primeiramente, Renata, saber se esse loteamento, ele é regular. E aí cabe à pessoa que está interessada, por exemplo, em comprar um terreno em determinado loteamento, vai lá na sede da URB para poder se inteirar pelo assunto, Olha, essa área realmente, de fato, é de conhecimento da prefeitura, é legal, está regularizada, para evitar prejuízos e dor de cabeça. Por isso a gente convidou aqui hoje para bater um papo com a gente o presidente da Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente, o Francisco Batista. Francisco, bem-vindo à Rádio Cidade, bom dia para você. Quero comprar um terreno no loteamento. Primeira orientação é essa, como eu disse, Saber se esse terreno de fato é regular. Mas o que torna um loteamento novo na cidade regular? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. O loteamento, antes de adquirir, a gente até já fez campanhas em relação a isso. Antes de adquirir um lote, o cidadão ele precisa verificar se esse lote ele possui registro no cartório de imóveis. Isso é a peça-chave. Porque se o loteamento ele tem registro, ou aquele lote ele tem registro no cartório de imóveis, quer dizer que aquele loteamento ele passou por um processo de aprovação, o qual resultou naquela matrícula individualizada naquele registro. Então, a primeira situação é justamente essa, o cidadão solicitar o registro de quem ele está adquirindo, da pessoa ou empresa que ele está adquirindo. Caso ele também queira outras informações, ele pode se dirigir à URB, onde ele pode solicitar para que a gente veja no nosso banco de dados se aquele loteamento de fato ele é registrado e aprovado. Ô Francisco, e vocês avaliam o quê? Para poder liberar esse loteamento para venda, por exemplo? O que tem que ter? Eu costumo dizer que o trâmite de aprovação do loteamento, não só pela grandeza do empreendimento, mas pela influência urbana que aquele novo equipamento, aquele novo parcelamento de solo, ele vai interferir no cotidiano das pessoas, é um tipo de aprovação que se tem mais critério no município, não que as outras não tenham, mas trazendo a importância da aprovação do loteamento, que passa desde a uma supressão vegetal da área com compensação específica, projetos de drenagem, projetos de eletrificação, de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, pavimentação. Então, é um trâmite um pouco mais complexo, Hoje é o tipo de processo mais complexo que a URB vem analisando, que demanda um quadro técnico, desde engenheiros, arquitetos, onde vão analisar todas essas especificidades de cada projeto. Porque, repito, como são inúmeros, desde supressão vegetal, drenagem, pavimentação, toda a parte de esgotamento, abastecimento de água, rede elétrica, então é algo mais complexo. Tem que ter, no caso, a divisão. Espaço para a área verde, espaço para a área urbana. Nessa questão da área urbana, seria a construção futuro para um loteamento, por exemplo, de escolas, postos de saúde, porque a gente percebe que tem muitos loteamentos hoje em Caruaru, estão surgindo, mas que não tem nada disso no entorno. A URB tem conhecimento? Sim, isso está previsto na Lei 6766, que é uma lei federal, de parcelamento de solo, onde ela prevê que o loteamento ele deve ter no mínimo 20% para vias, 10% de áreas verdes, onde serão construídas as praças, e 5% de equipamentos públicos, onde serão construídas escolas, UBS, postos de saúde em geral, e creches. É importante dizer também que o município não tinha uma lei de parcelamento de solo. E no último dia 30,
de março, nós aprovamos na Câmara de Vereadores a Lei de Parcelamento de Solo, Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo, onde trata de uma forma mais específica essas regras, né? Tem um plano diretor que foi aprovado em 2019 e aí, para complementar toda essa legislação, a gente também tem a Lei de Parcelamento de Solo, onde vai dar as instruções reservando esses percentuais de acordo com cada zona específica do plano diretor. Vocês acompanham as construções, por exemplo, fiscalizam, para que tudo siga direitinho? Isso. Veja, na matéria de loteamentos, existe um acompanhamento, né? E importante dizer que mesmo aquele loteamento estando concluído e recebido pelo município, o loteador ele tem uma responsabilidade por 5 anos por garantir a qualidade daquela infraestrutura a qual ele implementou naquele loteamento. Francisco, Renata tem uma pergunta para você. Pois não, Renata? Bom dia, Francisco, né? A gente já agradece desde já a vinda aqui à Rádio Cidade para falar sobre esse assunto tão importante. Eu já fiz algumas reportagens... tá dando uma microfoniazinha aí. Eu já fiz algumas reportagens que aparentemente o loteamento foi entregue ali bonitinho, arrumadinho, do jeito que ele tem que ser para ser autorizado pela prefeitura. E pouco tempo depois os problemas começaram a aparecer. Tipo, a tubulação para esgoto não era adequada, era muito estreita, não sei se a palavra é essa, então não aguentava a quantidade de moradores que tinha naquele loteamento. Aí o calçamento começa a estourar. Enfim, eu queria, a iluminação não era a adequada. Eu queria saber se a prefeitura acompanha o que é utilizado, o material que é utilizado naquilo que foi acordado entre o loteador e a prefeitura de Caruaru, né? Ana perguntou se vocês acompanhavam e faziam fiscalização, mas essa questão do material utilizado, se o solo foi compactado adequadamente, se isso também, tudo isso é observado para que esse loteamento não dê problema aí antes do tempo, embora tenha aí, né, um tempo que eles ficam responsáveis por essas áreas. Ele vai te responder agora, Renata. Pronto, isso, Renata. Como eu falei anteriormente, existe um prazo de garantia estabelecido, né, que é de 5 anos, onde a prefeitura acompanha e fiscaliza o que foi executado, né, dentro daquele loteamento. É importante dizer que às vezes acontece, na maioria das vezes, patologias de obra, né, decorrentes de drenagem, decorrentes de algum problema. Você citou a questão do esgotamento sanitário. Um fato recorrente, às vezes acontece, de ligações clandestinas de drenagem de águas pluviais na rede coletora de esgoto. Aí é onde acontece esse problema da rede não suportar, né, mas que a prefeitura sempre fiscaliza, né, e pede também a parceria ou a ajuda do cidadão, que ele faça o seu papel de cidadão, denuncie, aponte problemas de pavimentação ou quer seja de esgotamento sanitário, que a prefeitura está lá para ir com sua equipe solicitar e cobrar das empresas. Isso é um fato recorrente, a gente tem grandes exemplos em Caruaru, onde o município atuou com a fiscalização e está sendo feita toda a pavimentação e trazendo uma melhora no cotidiano das pessoas. Ô, Renata, né, da nossa conversa, o Mário Flávio citou aí o fato de uma reintegração de posse que está acontecendo ali próximo ao SESI, não é, do sítio Bananas, cidade Jardim Boa Vista, com alguns moradores. E aí eu conversando aqui com o Francisco, para ele explicar melhor o que está acontecendo por ali, é justamente o que a gente colocou aqui no início da reportagem mesmo. Evitar, não é, compras de terrenos em loteamentos que você não sabe se de fato existe ou não um dono, não é, se a prefeitura tem conhecimento disso, para poder evitar dor de cabeça. Francisco, a ideia mesmo é ficar atento e evitar prejuízos futuros, né? Isso, buscar informação junto ao cartório de imóveis, né? Você deve exigir a escritura ou o registro daquele lote o qual você está adquirindo. O cartório também, você pode requerer no cartório essa certidão, né? Ou você pode se dirigir à URB e chegando lá, é importante citar o nosso endereço, funcionamos a rua Visconde 1, número 1191,
ou através do telefone 3721-3599, e aí você requerer a informação do município se aquele loteamento ele é aprovado e registrado. E aí sim, o cidadão ele vai ter a garantia de que terá uma infraestrutura de boa qualidade. Para alguém depois não vir dizer que o terreno é dele, né? Claro, isso. Pois é, Ana, nesse caso aí, né, o pessoal de lá diz que foi uma doação do terreno e aí a herdeira teria aparecido agora dizendo, não teve doação nenhuma, o terreno é meu. Olha a dor de cabeça, né? Eu sei que as pessoas querem se livrar de aluguel, né, querem ter o seu cantinho, mas é preciso uma cautela justamente para não passar por esse tipo de situação. O caso está na justiça, eles estão com medo de serem despejados, então o mínimo de cuidado é isso. Procura a prefeitura para ver se está tudo certinho, né? Vai lá na URB, ao lado do Colégio Municipal, tem acesso às informações, porque o sonho da casa própria termina se tornando um pesadelo, e é um pesadelo você passar todas as noites sonhando que vai ser retirado da sua casa. Imagine, né, o que esse pessoal não está passando. Obrigada. Lembrando que essa situação aí está na justiça ainda, por isso que o Francisco não tem propriedade, de certa forma, para poder abordar com mais afinco sobre esse assunto, tá, Renata? Está na justiça ainda e a gente está acompanhando, sim, aqui na Rádio Cidade. Só lembrando, os telefones da URB, 3721-3599, a ouvidoria é 156 e o endereço da URB é Rua Visconde Alma, 1191, no bairro Maurício de Nassau. Renata, Mário. Obrigada, Ana. Obrigada, Francisco Batista, presidente